Isaías 58, verso de número 11. Enquanto você abre, eu vou estar orando, pedindo que o favor de Deus continue sobre a minha vida, porque é pelo favor dele que eu estou em pé nesta manhã, então que este favor permaneça em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus, eu te dou graças nesta manhã por esta oportunidade. Mas eu peço, papai querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus use a minha vida, Senhor. Use a minha boca como instrumento nesta manhã. Que a tua palavra, pai querido, encontre no coração dos meus irmãos um bom lugar para essa semente. Que esteja como um jardim mesmo regado para receber a palavra que é a semente e esta palavra florescer. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus e agradeço. Amém? Então diz assim, ó. O Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos numa terra resseguida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Pode deixar aí, pastor Carlos. Eu vou ler na linguagem de hoje, que eu achei muito joia, tá? Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer, e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Eu achei lindo, Diana. Não é lindo, né? A linguagem de hoje é uma versão mais assim, para quem tem um pouco de dificuldade ainda, mas ela é muito top. Então, eu não vou estar falando aqui, você vê que eu já comecei no 58. Esse capítulo fala do jejum verdadeiro. Eu sei que uma grande maioria já leu o capítulo 58 de Isaías. É onde fala que Jesus ali está ensinando, através do profeta, o jejum verdadeiro. E do 1 até o 10, ele vai conversando, ele vai puxando a orelha do povo de Israel, né, Rose? Ele vai ali pegando no pé do povo, que o povo está tendo umas atitudes que não condiz com aqueles que são de Deus, né? Aí no 11, ele vem com essa promessa, e é dessas promessas que eu quero falar nessa manhã com vocês. Como o nosso Deus é maravilhoso, né? Deus, ele tem muito prazer em nos abençoar. É nós que muitas vezes não olhamos para isso como algo maravilhoso. Nós mesmos, muitas vezes, não nos importamos de ser abençoado por Deus. Mas a vontade, o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas abençoadas. Sejamos o sacerdócio santo, a geração eleita, o povo escolhido por Ele, para ser abençoado assim como era o povo de Israel. Tanto que ele, através do apóstolo Paulo, fala que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de quem é ele. Deus não tem alegria de o homem ir para o inferno. O desejo, a alegria de Deus é que todo homem possa conhecê-lo. Então, Deus tem muito mais desejo de nos abençoar do que nós mesmos de querer ser abençoado. E aqui ele começa a falar com o povo sobre essas promessas. E nesse versículo contém 5 promessas. E é delas que nós vamos falar nessa manhã. Ele fala o quê? Guiarei continuamente. Ele fala no verso 1 que ele vai nos guiar continuamente, né? Aqui é constantemente. Olha lá, ó. Ou seja, fala de direção. Deus quer ser aquele que guia a minha vida, a tua vida. Ele quer guiar a minha vida no meu casamento, Ele quer guiar o teu casamento, Ele quer guiar a nossa vida profissional, Ele quer guiar a nossa vida no ministério, Ele quer guiar a nossa vida nos relacionamentos. Então, guiar constantemente fala de direção. Porque nós precisamos saber que se Deus não nos guiar, nós não trilharemos os caminhos certos.
que nós devemos ir. Muitas vezes a gente fala para as pessoas que ainda não estão em Cristo, irmão, né? Ou até mesmo para alguém, viu? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é de morte. E essa palavra serve para a gente também, porque se nós não deixarmos o Senhor nos guiar constantemente, diariamente, nós também podemos seguir os nossos caminhos e no final ser de morte. Ser de morte no casamento, ser de morte na vida financeira, ser de morte no ministério, porque não é o Senhor que está guiando, né? Então nós precisamos entender que nós não podemos andar sozinhos, temos que estar com o Senhor nos guiando. Já viu aquelas pessoas, quando o pastor foi para Israel, ele com a pastora Márcia e mais alguns pastores, eles tinham um guia, porque eles não sabiam andar em Israel. Eles não eram de lá. Eles não sabiam. Quando a pessoa vai fazer uma determinada viagem, a gente vê muito quando vai fazer aquelas coisas de mata, tem um guia naquela mata, porque ele conhece aquela mata, ele conhece onde cada caminho vai dar, ele conhece onde tem perigo. Tem aquele zoológico lá aberto, lá tem um guia naquele zoológico. Ele vai dirigindo e você vai no carro. E a vida do cristão, o nosso guia é o Senhor. Então ele quer nos dar direção da nossa vida. Nós precisamos ter o Senhor como nosso guia. A partir do momento que nós nos deixamos ser guiados por outras pessoas, pela nossa vontade, nós corremos o risco daquilo que Provérbios fala. Parece bom, mas o final é de morte. Então aqui, eu gostaria que o companheiro, quem está aí, colocasse Isaías 30, 21. Aqui também Deus estava falando com o povo, e nesse verso aqui, ele vai falar isso. Que quando eles desviassem, eles estariam ouvindo uma voz, que é a voz do Senhor. Muitas vezes a gente ouve tantas as vozes e não ouve a do Senhor. Ele diz aqui, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Então nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque o Senhor, Ele quer nos guiar. E Ele fala conosco. Pode ver, muitas vezes, não sei com você, mas acontece comigo, você vai para ir em algum lugar e você não está com vontade de ir. Ou acontece algo para você não ir, você não entende. Daqui a pouco vem a resposta. Porque o Senhor é que está te guiando. Ele já chegou naquele lugar, Ele já fez aquele caminho antes de você. Você sabe que o GPS, ele é benção. Mas ele, se você não tomar cuidado, ele te joga em cada lugar. Em cada lugar que é só Jesus na causa. Eu fui para o velório do meu pai, num GPS, me jogaram num lugar que é só Jesus. Mas em tudo se dá graça. Porque depois, quando nós conseguimos pegar o lugar certo, ainda sofremos um pequeno acidente. Graças a Deus, ninguém se machucou. Eu vi ali a mão de Deus, né? Mas o GPS te coloca, até o GPS te coloca em enrosco, que dirá os outros. Por isso que nós temos que ser guiados por Deus. Eu olhei aqui nessa versão, da linguagem de hoje, esse versículo, eu achei maravilhosa. Olhe como essa linguagem fala. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho. Sigam. Na linguagem de hoje, nós estamos lendo na NVI, né? Então, primeira coisa que esse versículo fala, o Senhor quer guiar a minha vida e a tua vida. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque se nós for querer guiar o nosso casamento pela nossa emoção, pelo momento ali, que todo mundo acha aqui que tem umas discussão com o marido, ou é só eu que tenho 35 anos que brigo, né? Não sei. A Rose não briga com o Pedro, né, Rose? Nossa, a Rose está evoluidérrima, né? Nós estamos evoluídas. Para a gente for ser guiado pelas nossas emoções, pelas coisas que a gente tem vontade de pôr para fora, balbar o casamento, né? No trabalho, o chefe, o dono da firma, o companheiro de trabalho, se nós for guiado pelo nós,
nós estamos sem trabalho. O André, que é chefe, se ele for guiado pela vontade dele, ele troca toda a equipe dele que trabalha com ele. Mas graças a Deus a sua equipe é benção, né, André? Então não tem problema, né? Mas quando nós somos guiados por Deus, muda de figura. Ele vai nos levar pelo caminho certo, ok? Segunda coisa que tem nesse versículo, e faltará, pode voltar lá, tá, pastor? Isaías 58:11, nós vamos continuar nele. E fartará a tua alma em lugares áridos, secos, tá? Ou seja, um lugar que é árido, seco, nasce alguma coisa, Rosângela? Não nasce, só se for cacto, né? Agora, quem que vai viver de cacto? Só vai beber água, né? Porque o resto é só espinho. Então, ali ele vai fartar. Fala do quê? De provisão. Deus está falando de provisão. Provisão na nossa vida. Quem consegue viver num lugar seco por muito tempo? Você pode ver. Quando o tempo fica muito seco, todo mundo começa a pedir chuva, né? Esses dias aí que choveu de sexta para sábado, todo mundo no Face agradecendo pela chuva, porque o tempo seco faz mal para a nossa saúde, faz mal para os nossos pulmões. As pessoas de idade, as crianças e nós sofremos com o tempo seco, né? Então, é a mesma coisa que viver sem a bênção de Deus. A pessoa que não se deixa ser guiada por Deus, ela vai ser uma pessoa que vai viver na sequidão. Mas eu e você temos sido tratados, ensinados a buscar ser guiado por Deus. Então nós teremos a provisão no tempo de sequidão na nossa vida, não vai faltar para nós. Porque nós estamos sendo guiados por Deus e Ele se responsabiliza por nós. Você lembra do povo de Israel? Quando eles saíram, Deus na frente, abriu o Mar Vermelho, eles entraram no deserto. À noite tinha a coluna de fogo para esquentar, de dia tinha a nuvem para guardar do sol. Quando eles precisaram de água, Deus tirou a água da rocha. Quando eles precisaram de comida, Deus enviava o maná. A roupa deles não se estragaram, o sapato deles não se estragaram, porque eles tinham a provisão de Deus ali. Então, no tempo ali da sequidão, do lugar seco, árido, vai ter provisão para nós. Nós precisamos, sabia, ter momentos de sequidão na nossa vida, para vivermos experiências com Deus. Porque é no tempo da sequidão que nós valorizamos aquilo que a gente tem. Porque muitas vezes a gente não valoriza quando tem. Então Deus permite para a gente falar, nossa, olha, Deus me dava tanto e eu não valorizava. É como as crianças de hoje em dia, né? Você frita um ovo, ela entorta o nariz. Eu sou mãe de 5, eu já tive que fazer omelete para dividir com 5 filhos. As crianças de hoje, se você puser um ovo para elas, elas não comem. Não tem isso de agradecimento, não tem isso de ter passado por situações adversas. Então, o tempo da sequidão é para te levar a ter experiências com Deus, porque Ele não vai te deixar faltar nada. Vai ter provisão na tua vida, vai ter provisão na tua casa, na tua família, na área que você precisar. Ele fala que Ele vai entrar com provisão. Terceira coisa que Deus colocou nesse versículo maravilhoso de promessa: fortificarás os teus ossos. Fala de saúde. Fala de saúde. Sabe, os ossos. Já viu aquela pessoa que está com os ossos fracos, Cristiano? Ela tem que andar de muleta, né? Ela não pode ficar muito tempo de pé. Ela não pode caminhar muito. Dependendo do serviço que ela vai fazer, seja nas pernas ou nos braços, ela não pode fazer mais. Por quê? Porque os ossos estão fracos. E aqui ele está prometendo, fortificará os teus ossos. Saúde. Ficar muito tempo no calor, com sede, traz consequências, enfraquece. Você pode ver uma pessoa que ela não bebe muita água, você vai ver que a boca dela é ressecada, né? Falta de água. Eu tenho que me policiar, porque eu não bebo muita água. E a água é muito importante, né? Muito importante. Então, nós devemos o quê? Ossos fala do quê? De enfraquecimento na fé. A pessoa que está com os ossos fracos, Mirela, ela para de caminhar na fé. Ela não se mantém na fé, que ela não consegue caminhar. Nossa vida de fé é dia a dia nós vamos caminhando na nossa fé e crescendo na nossa fé. Então nós precisamos ter saúde. Domingo passado, quarta passada, o pastor falou sobre saúde espiritual. E os ossos é muito importante.
Os ossos é a estrutura do nosso corpo. Sem os ossos bons, ele não segura essa carne. Ainda mais a minha desse tamanho. Imagina se os meus ossos não estão bons com esse tamanho aqui. Que tristeza. Né? E espiritualmente falando. Ossos que não estão saudáveis, ele não é forte para caminhar na fé. Mas quando Deus te guia, Ele te dá provisão e Ele fortalece os seus ossos espirituais. E independente do que você estiver passando, vai ser só para fortalecer a tua fé. Amém? Você crê nisso? Não importa o que você esteja passando. Se o Senhor está te guiando, Ele vai dar saúde aos seus ossos e você vai ter a sua fé fortalecida. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: aquilo que não te mata te fortalece. Aquilo que não te destrói te fortalece. Porque lá na frente tem uma coisa pior, você olha, você ri. Você faz que nem Davi. Já matei urso e já matei leão. Esse gigante, esse incircunciso, não é nada perto do meu Deus que está aí me guiando nessa batalha. Você vai ver a vitória na tua vida. E quarta promessa aqui, você será um jardim regado. Fala de provimento, de cuidado, de regar. Deus vai cuidar. Eu e você temos que ser como um jardim. Tinha um hino do Diante do Trono. Não sei se o irmão André lembra. Jardim regado. Eu quero ser como um jardim fechado, cuidado e regado pelo teu amor. Então, como que no deserto vai ter jardim, gente? Você vê como o nosso Deus faz loucura. Por isso que as pessoas não compreendem. Por isso que quem não tem o Espírito de Deus não entende como Deus perdoa o ladrão, como Ele perdoa a prostituta, como Ele perdoa os políticos do Brasil. Porque não entende quem é Deus. Porque Ele quer cuidar. E aqui Ele fala que nós seremos como um jardim regado, cuidado por Ele. Não existe jardim em lugar seco, queridos. É só quando Deus está no negócio. Lembra do azeite, da botija que o pastor pregou, né? Como que você põe um monte de vasilha e vai cair no óleo? É loucura. As coisas de Deus, é só quem está em Cristo que acredita. Porque quem não está, pensa que é história. Né? Então aqui está falando que nós seremos um jardim regado. É possível ter felicidade nas aflições? Se você falar com qualquer pessoa, ela vai falar não. Não sei, eu estou passando isso, aquilo, eu já pensei em tirar minha vida, eu já pensei em sumir, eu já pensei em usar droga, eu já pensei em matar, eu já pensei em roubar, a minha vida é só uma tristeza. Mas quando o Senhor guia a nossa vida, quando Ele cuida de nós, nós conseguimos ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós nos alegramos nele e não na circunstância que nós estamos vivendo. E aí nós nos tornamos um jardim regado, cuidado por Ele. É possível. Se o Senhor guiar o homem, guiar a mulher, tudo é possível. Porque nós vamos crer. E a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Porque é Deus que está guiando. É Deus que está na frente. É Deus que está conduzindo. E aí, milagres vão acontecer. Tanto na minha vida como na tua vida. Porque Deus quer que nós sejamos um jardim regado. E Ele já está fazendo isso para mostrar um milagre. Porque fazer um jardim onde tem esterco do bom, adubo do bom, água de boa, que todo sobe aquela aguinha lá que molha, né, que rega, é fácil. Eu quero ver ter flor, ter perfume, quando está tudo seco. E é isso que Deus está falando, que vai fazer na minha vida e na tua vida. Se nós deixarmos Ele nos guiar. Porque aqui a palavra-chave é Deus nos guiar. Se Ele estiver nos guiando, não importa o deserto que eu e você estejamos. Você lembra quando Sara brigou com Abraão para ele expulsar Agar e Ismael? Chegaram naquele deserto. Agar já foi até orar porque eles iam morrer, não é? Daqui a pouco o que apareceu? Água. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Ele não desamparou Agar, ele não desamparou Ismael. Ele estava ali no deserto para socorrer, é o mesmo Deus. E o último, tinha uma promessa desse versículo, tá? Porque a Bíblia tem muita promessa. Promessa que eu e você talvez nem venhamos a viver de tanto que tem. Serás como um manancial cujas águas nunca faltam. Ou seja,
Deus quer nos abençoar tanto para que nós abençoemos outras pessoas. É lógico que tem crente que é egoísta, né? Tem crente que é um mar morto, mas tem crente que quer ser que nem o lago da Galileia, né? Tem crente que quer dar, tem crente que quer aquela história dos peixes, né? Tanto peixe, Diana, que eu vou dividir. Né? É tanto peixe que Deus vai pôr no meu barco, que eu vou dividir com o da direita, com o da esquerda, até com quem não vai com a minha cara, eu vou dar também, porque é Deus que tem me dado, não é? Então, Ele quer que eu e você sejamos como um manancial, que nunca falte água. Em lugar árido, em lugar seco, não tem água. Se tiver, logo acaba, queridos, é escassa. Assim é o homem que não é guiado por Deus. Por um tempo, ele tem aquele vício, aquela alegria, mas logo acaba tudo isso, vira em tristeza, vira um cactus e ainda não tem nem água, só tem o espinho, né? Mas eu e você, não. Quando Deus guia a vida do homem, ele vai ser um manancial de testemunho para alcançar os que estão ao redor. Nunca falta alegria. Ele pode estar na luta, mas ele tem alegria. Ele pode estar faltando algo, mas ele tem alegria porque Deus está provendo algo. Está faltando aqui, mas Deus está provendo lá. Ele quer fazer de mim e de você um manancial de águas que nunca vão faltar. O segredo é ser guiado pelo Senhor. Talvez os seus dias estejam pesados e o seu ambiente não seja o melhor. Ou seja, às vezes nessa manhã você está aqui, você não está passando um bom momento. Talvez eu estou aqui pregando e você não sabe o que eu estou passando. Já viu aquela história do palhaço que faz todo mundo rir, mas ele mesmo está, que só Jesus na causa? Às vezes o pregador está assim também. Porque nós somos iguais a vocês. Nós também temos várias situações a serem administradas por nós e que nós colocamos na mão de Deus. Mas o importante, sabe o que é? Que dentro de mim e dentro de você tem uma realidade diferente. Tem o Espírito Santo de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus que se move através de nós, que nos dá força, que nos mostra as vitórias que Deus já nos deu lá atrás e vai ser o mesmo que vai dar agora. O Espírito Santo de Deus é que mostra que o nosso Redentor vive e ele não vai se levantar, porque ele já se levantou, Jesus já morreu, né? A Bíblia diz que Jó fala, o meu Redentor vive e em breve se levantará. Ele já se levantou a favor da minha causa e da tua causa. Só nós nos mantermos sendo guiados por Deus, que nós vamos ver a vitória. A questão maior não é em que lugar você anda. Porque às vezes as pessoas acham, mas se eu tivesse em tal emprego, o crente, né? Eu estaria melhor. Se eu tivesse casado com fulano lá atrás, hoje eu estava mais feliz. Se eu tivesse na igreja tal, porque o pastor tal é maravilhoso, meu ministério deslanchava. É que o pastor tal também não te conhece. Se ele te conhecesse, você ia ver só, né? Não é. Mas com quem você está. Daniel estava na cova dos leões, com um monte de leão. Mas quem estava com ele? Deus. Né? Pedro estava preso. Você acha que ele não sabia que Tiago tinha perdido o pescoço? Mas Pedro dormia, porque Deus estava com ele. Paulo, todo mundo acha maravilhosas as cartas de Paulo. Mas vai ver, a maioria delas, ele estava preso. Mas você lê as cartas que ele deixou, você fala, que maravilha que esse homem, olha, que lindo como ele vivia. Mas porque Deus estava com ele. Não é onde nós estamos, mas quem está conosco. Se Deus está guiando a tua vida, onde você for, Ele estará com você. Leva Deus para guiar você nesse trabalho. Você vai ver como muda a vida do teu encarregado, dos teus companheiros de trabalho. É lógico que você tem que estar dentro do que Deus pede para um empregado, para um servo fazer ao seu senhor. Porque muitas vezes a gente reclama do serviço, do patrão, dos companheiros, mas nós não estamos se enquadrando dentro daquilo que é para ser. Tá? No casamento, na família. É tudo um aprendizado que Deus faz para nos transformar cada dia mais parecido com o Filho dele, Jesus. Você que está ouvindo aí da tua casa, deixa Deus guiar a sua vida.
para você poder ter posse dessas bênçãos. Davi disse, no Salmo 23:4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por que ele não temia? Ele mesmo responde, porque tu estás comigo. Deus guiava Davi, e o propósito dele é que nós queiramos que ele nos guie em todas as áreas da nossa vida. Só que quando ele nos guia para a gente renunciar a algo, nós não queremos ser guiados por Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Né? Então, o guiar de Deus exige de nós renúncia, aprendizado. Né? Se ele estiver com você, te guiando, ele te fortificará os seus ossos e fará de você um jardim regado maravilhoso. E cuidado com o seu próprio amor. Ele mesmo será a fonte de águas que te saciam. Coloca para mim, pastor Carlos, João 4, verso 14. Olha o que Jesus falou para aquela mulher. Aquela mulher que foi tirar o poço, a água do poço, e Jesus foi lá, falou para ela, né, que a água que ela estava tirando, ela ia beber, mas voltava a ter sede. E aí ele disse para ela, ó, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Deus quer fazer que você seja um manancial que jorre água, independente de se está árido, se não está, você vai ter água para dar para as outras pessoas. Porque eu e você fomos separados para ser agentes de salvação, de levar as boas novas. E as boas novas é Jesus, a água da vida. Porque as pessoas que estão aí fora estão vivendo no mundo, na sequidão e morrendo de sede. Mas Deus conta comigo e conta com você. Então, nessa manhã, lembre-se disso. Deus quer te guiar. Direção. Deus quer ser o provedor da tua vida, da provisão na tua vida. Seja qual? Saúde, Ele vai te dar provisão. Ele vai te dar cuidado, Ele quer cuidar do teu coração, Ele quer cuidar das tuas emoções, Ele quer cuidar dos teus pensamentos, Ele quer te ajudar. Quando Ele cuida de mim e de você, nós conseguimos ter atitudes corretas no momento de uma situação adversa. Porque a palavra fala sobre a sabedoria. Né? Sobre nós buscarmos a sabedoria. Então, quando Deus nos guia, Ele nos leva para a palavra dEle, para a gente estudar lá em Provérbios, e a gente ter sabedoria quando é para falar, quando é para calar, quando não é para falar nada, quando é só para ficar com aquela cara de tonto, assim, ó. Né? Esses dias eu postei, sempre dê razão para o burro, é melhor você dar razão para o burro, do que você ficar discutindo com ele e perdendo tempo, né? Então, eu postei lá no Instagram. E Ele quer que você seja abençoado grandemente, para que você possa abençoar outras pessoas. Essa palavra é para nós que estamos aqui nessa manhã. Essa palavra é para você que está aí na tua casa assistindo nesta manhã. Isaías 58:11. Deus tem promessas tremendas para as nossas vidas. Você percebe que Ele está falando das promessas, mas num lugar adverso, numa situação adversa, para que eu e você entendamos que se Deus estiver guiando a nossa vida, não importa a situação que nós estejamos vivendo, o Senhor nos dará vitória, o Senhor nos dará resposta, o Senhor nos dará livramento, o Senhor nos dará provisão. Se você é uma pessoa que tem deixado Deus guiar a tua vida na área financeira, não se preocupe o momento adverso que você pode estar passando. O Brasil todo está passando um momento adverso. Mas Ele fala o que na palavra dEle? Ele fala o que em Malaquias? Que nós seremos pessoas diferenciadas, que as pessoas vão olhar e vão entender como que aquela pessoa não está passando por adversidade. Ela ainda compra carro, compra casa, dá testemunho, porque o Senhor, nesse momento de sequidão que a nação brasileira está passando, Ele tem sido um manancial na nossa vida. Ah, fulano teve Covid e morreu. Não é que o crente não morre, o André está aqui, glória a Deus por isso. Né? Mas Deus tem um propósito, Ele cuida. Ele cuida. Nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos fazer a loucura de alguns. Eu não vou tomar vacina porque Deus, Ele não. Nós temos que fazer a nossa parte. Não está sendo um pedido para nós nada que vai interferir na palavra de Deus. Seria diferente. A vacina vai ser a marca aqui na sua testa. Eu não tomaria.
tomaria, Rose? Né? Então, não é nada que venha ali interferir na palavra de Deus. Então, eu quero dizer nessa manhã que você tenha uma semana abençoada, que você seja um jardim fechado para as coisas do mundo, para que Deus possa cuidar de você. E onde você estiver, independente do que você estiver vivendo, você vai ser um jardim florido, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Que você possa ser um manancial de águas, que não falte a água, que não falte o poder de Deus na tua vida. Aquilo que o Senhor Jesus fala em João 7,38, aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do teu interior. Não importa o que você vai estar passando, Deus vai usar a tua vida para levar a água viva que é Jesus para outras pessoas. E você vai se alegrar. Mesmo que não seja, você ali fala, nossa, mas Deus deu a vitória para fulano através da minha vida. E a minha vitória, Senhor? Ele vai falar para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que a tua bênção já está chegando, bem maior do que eu e você imaginamos. Que a Bíblia fala que o nosso Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Esse momento de espera é só um momento de aperfeiçoamento para mim e para você. Amém? Posso orar por você? Vamos orar por você nessa manhã. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas. Pelo que eu vejo aqui, todos já são filhos do Senhor. Pessoas que já confessaram Jesus como Salvador, que já desceram a água do batismo. Então a promessa para eles é que eles deixem o Senhor os guiar por esse caminho. Enquanto eles estiverem nesse mundo, nós precisamos do guia, chamado Deus, que nos guia através da palavra, Pai querido. E palavra não falta nessa igreja, palavra não falta nesse altar. Nosso pastor tem sido aquele que tem nos guiado com excelência através da tua palavra. Que eles saibam que o Senhor quer trazer na vida deles provisão. Que o Senhor, Pai, quer trazer cuidado no coração, na saúde, nas emoções, na mente. Que o Senhor, Pai querido, quer fazer deles um jardim. Eles vão ter flor, eles vão exalar o bom perfume de Cristo, eles vão exalar alegria. E que eles, Pai, serão um manancial. Que a bênção do Senhor seja e permaneça sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui nesta manhã, sobre cada pessoa que está assistindo em casa, Pai. Que quando eles forem querer desistir, eles se lembrem de Isaías 58:11, das promessas gloriosas do Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra, Pai, que o Senhor vela por cumprir a tua palavra. Então que eles acreditem que esta palavra ela é real, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. Eu louvo, Pai, e agradeço em nome de Jesus pela vida deles. Amém? Você pode dar uma salva de palma ao Senhor, agradecer a Ele por esta manhã, agradecer porque hoje você vai ver rios de água viva vai fluir do teu interior. Deus nessa manhã ou nesse dia pode colocar pessoas que estão sedentas e usar você para dar água que é Jesus. Amém?